Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem, com fé, esperança e caridade em Deus. O tema da noite de hoje é sobre o capítulo 7 do livro Céu e Inferno, que vai tratar sobre o código da vida futura, também que a gente pode resumir como a cada um segundo as suas obras. Esse tema, ele diz respeito à justiça divina, e nenhum de nós pode dizer que compreende completamente o pensamento de Deus. Isso aí é fato, porque um ser humano achar que entende Deus, né, que sabe todo, tem todo o seu conhecimento sobre a justiça divina, seria como tentar colocar um oceano inteiro dentro de um copo. Então não dá, nem impossível. Por isso, a nossa intenção aqui não vai ser explicar como funciona a justiça divina, a justiça de Deus, em detalhes para cada caso particular, para cada caso pessoal. As maneiras que nós podemos sofrer as consequências ou resgatar uma falta são infinitas. Por quê? Porque Deus não é um computador que nos trata como números. É um pai que nos trata como filhos e escolhe a consequência, a maneira de resgatar essas faltas. Ele toma essa decisão respeitando cada coração. E tudo é feito sob medida para cada um de nós. Só Deus sabe a força dos nossos ombros e aí ele vai colocar situações que realmente nós possamos suportar e vencer. Então, o que nós vamos fazer aqui é simplesmente tratar das bases, das linhas gerais da justiça divina. Estudar as bases trazidas pelos espíritos que foram codificadas por Allan Kardec, isso é uma fonte de proteção. Por quê? Porque nos protege de muitos enganos. Assim como um prédio, as bases elas impedem que o prédio caia sobre nossas cabeças. E muito importante isso, para evitar que a gente viva a nossa vida em bases firmes e evitar que um dia no futuro a nossa fortaleza interior seja completamente desmoronada num evento triste, né? Como esse da pandemia que nós estamos vivendo, né? Muitas almas, muitos corações estão sendo testados neste exato momento. E é importante ressaltar que tem um ditado que, aliás, uma história, né? Uma frase que dizem que é da China, que diz assim: o sábio, ele aprende com o erro dos outros. O tolo aprende com os próprios erros. E o livro O Céu e o Inferno é um manual para os sábios, porque ele faz a seguinte pergunta para os desencarnados: como é que você está aí? Está tudo bem? Então, dependendo da resposta, algumas pessoas vão dizer: olha, aqui está muito bom. E outros vão dizer: tá aqui, tá bem, tá. Outras pessoas vão dizer: olha, aqui é a vida futura, o que eu encontrei depois do meu desencarne, tá, as coisas assim tão mais ou menos. Tá muito bom não, mas também tá ruim não. E vai ter outros espíritos que vão responder: nossa, aqui tá horrível, muito sofrimento, muito ruim, preferia estar vivo. E aí Allan Kardec ele pegou essas respostas desses espíritos, né, separou em grupos e publicou esse livro do Céu e Inferno na esperança que nós não cometêssemos os mesmos erros dos espíritos que estão infelizes. Allan Kardec tinha esperança, tem esperança, que nós possamos aprender com o erro dos outros. Né? Como é feliz aquele
que aprende com o erro dos outros, né? Não precisa aprender cada lição quebrando a cara em cada uma delas, sendo reprovado em cada prova que Deus nos submete. Então, é muito interessante, muito importante o estudo desse livro, mas já com essa ressalva. Aqui nós vamos traçar, né, falar de algumas linhas gerais. O caso particular, aí cabe a cada um interrogar sua própria consciência para conseguir respostas mais acertadas, mais profundas sobre o próprio destino. E, enfim, vamos dar início à leitura do livro Céu e Inferno, que eu coloquei alguns lembretes aqui, né? Marquei o texto de algumas frases sensacionais que eu encontrei do Allan Kardec nesse capítulo 7. Ele vai pegar esse código da dúvida futura e vai dividir em 33 pontos. E, logicamente, não dá para ler aqui todos os 33 pontos, ler e comentar com vocês. E nem seria interessante, porque aqui eu não quero ficar dando uma leitura. Aqui é um momento de palestra, ou seja, palestra significa conversa. Então, é uma conversa fraterna, descontraída sobre alguns pontos que estão na codificação espírita. Então, assim, já no primeiro ponto, Allan Kardec diz: a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as suas imperfeições, aquelas que não se despojou durante a vida corporal. Ou seja, quer saber como será a sua vida futura, né? Como será a sua recepção no plano espiritual? Basta se interrogar como você tem lidado, com o que você tem feito para vencer as imperfeições que carrega em si mesmo. Porque não tem nenhuma imperfeição que não vai acarretar em perda de paz, perda de felicidade. Como é isso? Por exemplo, a pessoa que se irrita com facilidade, ela não é feliz. Por quê? Porque os momentos que ela tem, que ela poderia ter de felicidade, os momentos que ela poderia ter alguma paz, ela perde a cabeça, né? Se irrita com qualquer coisa. Coisas da vida normais acontecem na vida de todo mundo, né? Ninguém é tão privilegiado assim neste mundo que não enfrente nenhum problema, nenhum contratempo. Então, essas pessoas perdem a cabeça com facilidade. Então, a pessoa, quando está com raiva, por logicamente não está feliz, ela só pode ter chance de dar um sorriso, de estar alegre, quando ela deixa de estar com raiva. Simples. Então, a maneira de se irritar com facilidade é uma imperfeição que a pessoa que tem essa imperfeição deve trabalhar para eliminar da sua vida o quanto antes. Porque cada segundo com raiva é um segundo a menos de paz, um segundo a menos de felicidade. Por óbvio, da mesma forma, Allan Kardec vai dizer no ponto 2 que toda qualidade adquirida, né, conquistada por nós, é uma causa de felicidade ou de atenuação dos sofrimentos. Quanto mais eu me concentro para ter paciência, mais dificuldade eu vou ter de perder a cabeça, por lógico, mais eu vou atenuar os sofrimentos que eu teria e mais eu vou poder ter a chance de ter paz, de ter felicidade. Então, toda qualidade, por menor que seja, todo momento de que nós buscamos ter paz, né, todo momento que nós dedicamos a fazer uma oração e nos elevar nosso pensamento a Deus, é um momento que a gente não está se desesperando, é um momento que a gente não está se perdendo tempo com lamentações, nem com ódios, nem com mágoas. Então é um momento que nos dá alívio porque a gente não está sofrendo as nossas imperfeições.
E para vencer isso de maneira definitiva, basta vencer, extirpar essas imperfeições do nosso coração. Então, se a gente vou ser feliz ou infeliz no plano espiritual, é simples. Você soma os seus defeitos e soma as suas qualidades e vê o que está puxando mais para um ou para outro. Porque felicidade plena, felicidade verdadeira, que não passa, é somente conquistada por aquele espírito perfeito. Quem tem uma imperfeição, por menor que seja, vai sofrer um pouquinho, porque é isso que as imperfeições causam em nossas vidas: sofrimento. Simplesmente isso. Então, para ser feliz, a gente tem que tirar tudo que nos tira a felicidade do nosso coração. E isso é importante porque, tudo bem, nós não temos como fazer um novo presente, né? Por quê? Porque ninguém pode voltar para o passado e mudar os eventos do passado, né? Como já disse o Chico Xavier, que ele falava muito, né, que ninguém pode voltar e fazer um novo passado, mas todos nós podemos recomeçar hoje e fazer um novo futuro. E é isso mesmo, porque Deus não decidiu ainda o nosso futuro. Ele está esperando para ver o que é que a gente vai fazer agora. Então, se eu quero um futuro de muita paz, de muita felicidade, devo eu, neste momento, arregaçar as mangas e lutar por me melhorar, por fazer uma mudança íntima nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, nas minhas ações, nas minhas obras, para colhendo, plantando boas sementes, fazendo boas ações. É lógico que o meu futuro vai ser a colheita do que eu fizer hoje. Então o futuro pode ser alegre. A gente não escolhe o presente de hoje, mas a gente pode escolher o futuro que a gente quer viver. Então é por isso que o Código da Penal da Vida Futura, ele nos estabelece: olha, você quer ser feliz? Ame mais, perdoe mais, seja mais tolerante, tenha mais paciência. Não perca a cabeça, não se irrite com tanta facilidade. Porque cada segundo que a gente lutar por se melhorar, cada segundo sem cultivar sentimentos ruins, é um segundo de felicidade. E isso, pessoal, a gente está falando aqui de vida futura, mas a verdade, a grande verdade, é que o Código Penal da Vida Futura também se aplica à vida presente. Porque as minhas imperfeições, elas tiram a minha felicidade, não é só depois da desencarne, não é só depois da morte, é até mesmo hoje. Então, o esforço que a gente fizer para se melhorar, um pouquinho que seja, já nos dá felicidade hoje. E não fiquem pensando, né? A gente às vezes vem de uma cultura, né, de uma religião como o catolicismo, né, e o protestantismo. Às vezes a gente acredita que o sofrimento virá quando a gente estiver no inferno, né, depois do desencarne. Mas a pessoa que não está de bem com ela mesma, ela vai sofrer independentemente do lugar que seja. Às vezes a gente fica numa corrida tão frenética para conquistar dinheiro, conseguir posses materiais, né, fazer bons negócios e assegurar nossa riqueza material, e acaba se esquecendo de que quem tem muito dinheiro frequentemente está chorando debaixo de uma Torre Eiffel, está chorando numa ilha paradisíaca, está triste, está revoltado, mesmo frequentando os melhores restaurantes do mundo. E aí a gente realmente se depara de que paraíso ou inferno não é um local, é um estado de espírito. Então, se você não estiver bem consigo mesmo, e aí os ricos e poderosos sabem disso, que não existe um remédio, não existe um lugar, não existe uma bebida que faça que você tome, que você fique de bem consigo mesmo. É por isso que
o problema das drogas é um problema, uma luta sem fim, porque quanto mais a pessoa fica mal, mais ela usa a droga para se sentir feliz. Mas as drogas elas só vão levando a gente para um poço sem fim, porque a felicidade não é conquistada por meios externos, tampouco por droga. A felicidade ela se dá nem por acúmulo de dinheiro, ela se dá quando a gente se modifica para tirar as imperfeições do nosso coração e realmente imitar os ensinamentos, as condutas que o Cristo teve entre nós. Então, são algumas considerações, né, que Allan Kardec coloca que não existe nenhuma boa ação, não existe nenhum bom movimento da alma, né? Ou seja, não existe o menor pensamento, a menor palavra boa que seja perdida, mesmo nasquelas criaturas, naqueles seres humanos mais perversos, mais criminosos, que não resulte num certo alívio, numa certa alegria, numa certa felicidade. Porque nem Deus ele fica catando dentro de nós bons pensamentos, bons sentimentos. Ele aproveita tudo que ele pode aproveitar para justificar um, um prazer, uma vida futura mais tranquila. Ele vai usar. Porque tudo que a gente faz e deixa de fazer vai ser colhido. Só que aí uma consequência. Só que a maneira como essas consequências vão acontecer realmente pertencem a Deus. Porque eu posso semear 30 limões. Não quer dizer que daqui a alguns anos eu vá chupar os 30 limões de uma vez. Deus é tão bom pra gente que às vezes ele bota pra gente colher 3 limões, depois passa mais alguns anos, aí colhe mais 2, aí na outra vida que vai colher mais 5, enfim, ele vai parcelando, e nisso tá a misericórdia divina, porque a gente não pode confundir misericórdia com impunidade. Então, a impunidade ela não faz bem ao nosso espírito, porque a gente continua persistindo no erro. O ser humano, quando ele vê que o crime compensa, ele comete o crime de novo. Somente uma misericórdia que não deixa de ser justiça pode realmente nos ajudar a melhorar. Então, a misericórdia de Deus está em parcelar nossos resgates. Mas a gente tem que resgatar porque senão ele não seria justo. Então, assim, é dessa maneira inteligente que Deus nos coloca para frente, né? Para progredir. E nos ajuda a conquistar uma felicidade que vai ser nosso mérito, com a ajuda dele, lógico. E vai ser conquistada e ninguém vai poder tirar de nós. E mesmo que eu reencarne nesse planeta, num planeta mais avançado, num planeta menos avançado, mais atrasado, né? Essa felicidade ficará comigo, porque esse é o objetivo do Código Penal da vida futura, nos ensinar que somente aquele que ama, aquele que segue o exemplo do Cristo, pode realmente se considerar feliz, né? Aquele que persiste nas lições da cruz. Então, meus amigos, essas são algumas palavras para as nossas reflexões. Deem, se possível, né, deem uma lida nesse capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Dê esse presente a si mesmo, à sua consciência, né, aos seus familiares, aos seus amigos, né, às pessoas que vivem ao seu redor. Leia esse capítulo, encontre nele o raciocínio, a inteligência, os argumentos que às vezes podem estar faltando para você modificar a sua vida e ser mais feliz.
Porque a gente não precisa também esperar desencarnar, morrer para ser feliz. Se eu atenuar, se eu me modificar um pouquinho que seja agora, enquanto eu estou vivo, eu a partir de agora já sou mais feliz. Já fico mais feliz se eu desenvolver um pouquinho mais de paciência, de tolerância, de paz. Então, faça isso e continue conosco, sempre escutando nossos áudios, né, da Núcleo Espírito Ismael Gomes Braga, que juntos caminharemos rumo ao reino de Deus, que será primeiramente instalado em nossos corações, mas no segundo momento será refletido no mundo terrestre. E essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza de que Deus cumprirá com suas promessas de felicidade eterna. Que assim seja.